Graças a Deus, que maravilha, graça e paz a todos. Melhor noite, melhor domingo, melhor dia para todos, né? Graças a Deus. Eu sou seu amigo Jorge. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos um assunto sobre Jesus e Deus, né? Nós começamos há 2 domingos atrás uma mensagem intitulada Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Então nós tivemos a parte 1, já tivemos a parte 2 e hoje nós vamos dar início na parte 3. Lembrando que nós teremos a parte 4, a parte 5. Eu quero desmembrar bem essa situação. Amém? Bastante coisa para a gente ouvir, para a gente ler, para a gente aprender. São bastante coisas que temos aí. Lembrando que eu quero lembrar a todos os ouvintes, né, aos meus amigos da graça, aos meus amigos, eu tenho amigos no sistema religioso, a todas as pessoas que nos assistem, porque não é só o povo da graça que nos assiste, o sistema religioso nos assiste. E essa mensagem ela não é nem para o povo da graça que já está careca de saber disso, né? Mas ainda tem alguns que se intitulam deuses, né, e acham que sabe tudo e então achando que só eles têm o poder da palavra. Mas enfim, não estou aqui para criticar a ninguém, não estou aqui para prejudicar a ninguém. Eu estou aqui para trazer princípios, trazer verdades, trazer certezas, trazer convicções e trazer libertações da mente para que todos possam entender a palavra de Deus como ela é. Amém? Então, o título da mensagem, Jesus e o Pai são a mesma pessoa, isso vem dando dor de cabeça em muita gente no sistema religioso. Na graça, cada um tem a sua opinião, né? E não como estranho, não estranhando muito, eu também tenho a minha opinião e estou pregando aquilo que eu acho que Deus me deu. Amém? Com licença. Me desculpe, nós estamos ao vivo. Amém? Então, eu quero mostrar para vocês, né, se Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Porque tem coisas que bate, tem coisas que não bate, tem coisas que encaixa, tem outras coisas que não encaixa. Por exemplo, quando ele fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, tá? Eu conheço várias pessoas. Olá, meu irmão Neilton, graça e paz. Melhor domingo, meu irmão. Agradeço a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela sua vida. Eu recebo ótima noite também para o amado e para a amada mãe e família. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Não pude estar pela manhã, né? E estamos aqui hoje à noite, eu não sei quantas noites vai ser, quantos dias vai ser, mas o importante é que a graça cresça e apareça, amém? E que eu diminua, e que a graça cresça, graça e paz, que maravilha, melhor noite, meu irmão. Então, estamos aqui na terceira parte, né, da mensagem que diz, Jesus e o Pai são as mesma pessoa. Então, quando ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, eu conheço vários pregadores da graça de Deus e do sistema religioso também, que diz assim, não, irmão, é porque Jesus, ele é o verbo, Jesus estava com Deus, né? E o verbo ali, eles tentam desmembrar um montão de situações, mas não traz uma palavra convicta, não traz uma palavra que venha, de fato e verdade, fazer, né, ter razão, ter motivo pelo qual. Amém? Em dizer, se o verbo estava com Deus, no caso Jesus, né, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Então, se o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, não foi Jesus que se fez carne. Quem se fez carne foi o verbo, que foi Deus. Jesus, ele é a ação ele é a expressão de Deus, ele é o ser de Deus. Jesus é o significado salvação, é o significado ungido, unção, ou Messias, ou Machia, nas línguas grego, hebraico e aramaico.
Então, o que eu quero trazer aqui é o entendimento não para desviá-lo, não para perturbá-lo a cabeça dos irmãos, porque são muitas pessoas perguntando como é que pode ele ser Deus e ao mesmo tempo ele orar a Deus? Como é que ele pode o filho orar a Deus, ele sendo Deus, orar para ele mesmo? Pessoal, é fácil entender isso. É fácil entender. A gente tem que ver que dos 3 atributos de Deus, ele é onipotente. E ele sendo onipotente, ele pode ser 2, 3, 4, 5, quantas pessoas ele quiser ser. Quantas vezes ele quiser ser. Você pode observar que lá no Velho Testamento, quando fala de o Senhor é o único, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último, como diz lá em Ezequiel e Isaías, e depois Jesus repete essa palavra lá em Apocalipse, onde diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, não pode ter 2 deuses, porque a palavra está dizendo que a glória dele ele não daria a outro, que não existe outro Deus, que Deus não é um. Ele tem um capítulo que diz que fora dele não há Deus. Claro, por que fora dele não há Deus? Porque Jesus não é um ser separado. Jesus é a imaginação e poder de Deus. Jesus é o amor de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, que na verdade é ele mesmo. Perdão. Entendeu? A verdade é ele mesmo. Quando ele fala eu e o Pai somos um, eu vejo pregadores dizerem assim, nós somos um porque ele tem os mesmos atributos, a mesma qualidade, tem a mesma força, o mesmo poder. Peraí, Deus disse que não daria a glória dele a outro, ele não dividiria a glória dele a outro. Sem ele não existe Deus. E se não existe Deus, ele é o único Deus. Quem é esse Deus? O Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero falar de boca, eu quero mostrar na palavra. Eu quero adiantar a palavra para que nós possamos entender. Amém? Comecei a mensagem já com 10 minutos, de atraso, mas pode ficar tranquilo que eu vou terminar no tempo real, tá? Para não atrapalhar, que ninguém tenha que sair, ou alguém que esteja em compromisso, e que está aí nos fortalecendo com a presença, como o irmão Neilton está ali, nos assistindo. Amém? E para todos aqueles que vão nos assistir. Então diz assim o versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, a palavra, nada do que foi feito se fez. A palavra dele, haja aquilo, haja isso, haja aquilo. Na boca de quem? Na boca do Deus Todo-Poderoso, na boca do Senhor dos Exércitos. Amém? Simples assim. Parece que eu estou falando assim uma coisa como se fosse tão difícil de entender, principalmente para o povo que é da graça de Deus, que tem um conhecimento amplo, tem a mente aberta, estão aprendendo mais e mais, como eu estou aprendendo mais e mais. Eu não sou dono da verdade, eu estou aprendendo, eu ouço as mensagens dos meus amigos e vou aprendendo mais e mais. Amém? Então, o verbo em grego, como nós falamos, é logos, que significa muito mais que uma simples palavra. Abrange a palavra discurso, razão, princípio e até mesmo a mente expressa de Deus, sendo referência fundamental a Jesus como manifestação de Deus. Deus não ficou no céu e falou, meu filho, resolve. Não. Ele se vestiu desse corpo e veio. Ele é a manifestação carnal de Deus. Simples assim. Mas já teve um teólogo essa semana que me afrontou e disse que não, que eu estou equivocado. Depois ele falou, pensando bem, por um lado. Falei, mas eu não quero razão, meu irmão. Eu quero entendimento na sua mente e na minha também. Eu não quero razão, porque se você me encher de razão, eu vou ficar soberbo como muitos que eu conheço. E a soberba não faz parte dos meus planos. O que faz parte do meu plano é dividir o pão que eu tenho com o irmão. Amém? Que maravilha! Como diz nosso irmão Neilton, olhe do entendimento iluminado por Deus mesmo. Que maravilha! Amém? Então, no contexto teológico aqui de João 1,
que logos, que é a tradução para verbo, significa amplo. É um significado bem amplo, representa a razão, o poder criador, a expressão de Deus. Como logos, Jesus é o verbo encarnado, a revelação e a ação de Deus no mundo, expressando a mente do ser de Deus ao homem. O nosso amigo lá, Tomé, chegou e disse para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Foi isso que ele falou. Mas olha só o que diz o versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, através do quê? Do haja. O haja que está lá em Gênesis 1:3, quando ele disse: haja luz, e houve luz, haja firmamento, ou firmamento, e assim foi formado todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, por Jesus, que é um significado de salvação. A palavra quer dizer salvação ou salvador. Amém? E por que o mundo não conheceu? Ele diz assim, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Por que o mundo não conheceu? Sabe por que o mundo não conheceu? Porque ele ainda não havia se manifestado ao homem. E quando se manifestou, só enxergaram a carne, não o espírito. Só enxergaram a carninha dele, o espírito não. Por isso que o rejeitaram, por isso que mandaram matar. Porque não viram Deus, viu o homem, viu o filho de Maria, viu o filho de José, não viram Deus. Amém? Quando ele se manifestou, só enxergaram a carne, não o espírito. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe chegou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Filipe não conheceu. Filipe estava vendo ali a carne. Ele não conheceu, só viu ali um homem de pé na frente dele. Estava com a mente judaica, entenebrecida. E não conheceu. Boa noite, abençoada. Jorge Gap, cheguei. Estamos juntos. Santo, que maravilha. Nossa irmã Esther Targino. Graça e paz, minha irmã. Bênção de Deus. Amém? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Por favor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus deu aquela mancada. Olha só a mancada que Jesus deu. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco. Ai, falei besteira, Jesus falando. Jesus deve falando: ai, não, Filipe, não é eu não. Claro que ele estava falando que ele era Deus. Ele disse: estou convosco há tanto tempo. Estou convosco há tanto tempo. Quem estava com ele há tanto tempo? Jesus de Nazaré? Não, quem estava há tanto tempo ali com ele era Deus, porque ele pediu para ver o Pai, não pediu para ver Jesus. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: olha eu aqui. Olha eu aqui, Felipe, está me vendo não? Todo mundo deve ter falado assim, e ele está se intitulando Deus. Como se Jesus estivesse assim: caramba, não era para mim ter falado. E ele diz assim: quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí João 10,30 diz assim: eu e o Pai somos um. Aí o pregador lá fora, outros pregadores que eu conheço, amigos meus, diz assim: irmão, nós somos um em conjunto, nós somos um em qualidade, nós somos um em pensamento. Nós somos um porque temos a mesma essência de Deus. Jesus era um com ele porque tinha a mesma essência. Porque, não, Filipe, ele está falando que ele era Deus, ele e o Pai era um só. Você está vendo a mim? Você está vendo Deus. Não tem outro, Filipe. Não tem outro, só tem esse que você está vendo aqui, Filipe. Filipe, abre o olho, Filipe. Ele estava falando isso, Filipe. Ah, tu é tão bom, não sabe de nada, inocente. Cabecinha de bagre. Tá me vendo não? Toca aqui, é eu. Só que eu estou num corpo de carne, Felipe. E o meu nome é Salvador Ungido, que é Jesus Cristo significado. Amém? Simples assim. Agora, se eu tiver errado, aparece alguém, por favor, e diz assim: não, você está errado, irmão. Eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, só vou continuar pregando.
Vou continuar pregando, não vou falar nada, não vou falar mal de ninguém, não vou xingar ninguém, não vou maltratar ninguém. Eu só vou continuar pregando a palavra. Aqueles que entenderem da maneira que eu entendo vão estar ligados comigo. Os que não entenderem vão se afastar, não vai continuar, vai passar para outro grupo, vai ler outras palavras, não vai assistir mais os vídeos. Mas eu estou aqui para pregar a verdade. E eu sei que neste mundo tem 2 pessoas que vão ouvir esse vídeo e que estão ouvindo agora. Nosso irmão Neil está agindo. E se quiserem me repreender por alguma coisa, estou livre. Pode me repreender, eu não sou o dono da verdade. Irmão, o senhor falou assim um negócio, mas eu vejo que não é bem assim. A gente vai estudar. Se não for assim, eu vou ficar com o meu entendimento, ele vai ficar com o entendimento dele e a amizade continua. Simples assim. Eu estou aqui para terminar o meu resto de vida, os meus 150 anos ainda que me resta, numa boa. Só pregando a palavra do mestre. Amém? Graças a Deus. Então ele disse, Senhor, eu estou aqui. Felipe, está me vendo não, Felipe? Eu estou aqui. Você não está me vendo, Felipe. Meu Deus, Jesus deve falar assim, meu Deus, ele não está me vendo aqui. Toca em mim, Felipe. Aí, esse mesmo verbo que está lá em cima, em João 1, né? Este mesmo homem que se apresentou para Jesus, para Tomé, para Filipe como Deus, para Filipe, não é Tomé, me desculpe, para Filipe como Deus, quem vê o Pai vê a mim. E o sistema diz, eu e o Pai somos um, como um da graça aí também, já falou que ele e o Pai somos um, mas não uma pessoa, são conjuntos de condições, de pensamentos, de forma e tal, que não entrou no meu coração. Aí no versículo 14 de João, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Espera aí. Quem é que se fez carne? Foi Deus ou foi Jesus? Porque quem vê a mim vê o Pai. Então aqui eu entendo que Deus, que é a verdade, que é a palavra, que é o verbo, que automaticamente é Jesus também, porque é o poder de Deus manifestado nesse próprio Deus, em espírito, ele se fez carne. Como que ele se fez carne? Ele ia dizer assim, Filipe, eu estou aqui agora, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não. Ele tinha que vir num corpo de carne, numa glória menor, por isso que ele se diminuiu. Ele se diminuiu, ele se inclinou, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Para quê? Porque ele se vestiu de um corpo de humilhação, de um corpo imundo. Para quê? Para ir lá na cruz e fazer o quê? Fazer o trabalho, a missão que ele tinha que fazer. Porque o mesmo Deus que condenou o homem lá no princípio pelo erro de um homem, esse mesmo Deus consertou tudo. E ele não podia vir na sua totalidade. Ele tinha que vir num corpo semelhante ao nosso. Se ele vem na totalidade dele, ele ia fazer um arraso nesse mundo. Então não teria condição. Amém? Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Versículo 14. Por que viram a glória como unigênito do Pai? Sabe por quê? Porque assim como Moisés não podia ver a glória do Pai literalmente, se não morria, assim também nenhum de nós poderíamos ver. Se Moisés, que era fechadão com o homem, ele não deixou ver a face dele, não deixou ver a glória dele. Ele não deixou, viu de costa, porque ele disse bem claro, olha o que ele disse, olha, no Êxodo 33, 18. Então ele disse, rogo-te, Senhor, mostre-me a tua glória. Isso foi Moisés pedindo ao Senhor. Olha o versículo 20. E disse mais, não poderás, disse o Senhor, e não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum nenhum homem verá a minha face e viverá. Você imaginou se ele vem com toda a glória?
se ele vem com todo o poder, se a gente já olha para o sol e já sente um fogo danado, você imagine a presença de Deus, querido. Você imagine a presença de Deus no meio do homem. Se ele é mais forte do que o sol, muito mais forte do que o sol, então ele veio numa glória menor. Ele se incorporou num corpo chamado Jesus e veio andar no meio dos homens. Lá em Jeremias diz que ele andava no meio dos homens. Lembra da Arca da Aliança? Que não será mais feita? Se eu não me engano, Jeremias 16, 33, uma coisa assim, eu não me lembro no momento. Então, Jesus Cristo é a encarnação de Deus, a forma pela qual Deus se tornou visível e acessível aos homens. O Pai se revelando o Pai sem que eles morressem. Foi a única forma que Deus teve para poder penetrar no meio dos homens. É a forma visível e acessível aos homens, revelando o Pai sem que eles morram. Hoje, a glória de Deus é vista pela fé, irmão. Pela fé em Jesus, que é a imagem do Deus visível. Ele é a imagem do Deus invisível, quer dizer. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o retrato. Você olha para Jesus e você vê quem? Deus. Ah, mas é em poder, tem um do lado dele. Não, não tem ninguém do lado dele. Ele é ele mesmo. Não tem. Amém? Então ele é a imagem do Deus invisível, permitindo a aproximação e o conhecimento do Pai ao homem. E isso foi por um período, tá? Isso foi por um período de tempo. Foi por um período de tempo, não foi agora. Hoje nós estamos em uma nova era. Hoje nós estamos no Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos no Senhor dos Exércitos. Hoje nós estamos no verdadeiro Deus. Isso foi por um tempo. Não foi o tempo todo. Eu não quero dizer que hoje o nome de Jesus não seria preciso. Sabe por quê? Que seria preciso? Porque ele é a expressão exata de Deus, ele é o próprio Deus. Se eu amo Jesus, eu amo Deus. Se eu amo Deus, eu amo Jesus, porque é a mesma pessoa. Eu estou esmiuçando, assim, eu não estou com estudo de teologia, de hebraico, aramaico e não sei o que, de gregos, romanos, não, eu não tenho esse estudo, não. Eu estou indo aqui pela parte grossa, pela classe ignorante, fazendo trazer um sentido para aquilo que realmente é. Amém? Então quando eu me casei, eu me tornei uma pessoa, um só com a minha esposa. Beleza? É isso que eles estão pregando aí. Só que nós somos duas pessoas. São diferentes. Eu me tornei um com ela, claro, em todos os sentidos, no amor, na divisão, na compreensão, na palavra, nas ideias, nas conversas, mas somos duas pessoas. Então, nesse sentido, o sistema está certo. Só que quando fala de Jesus, por tudo que a palavra vem dizendo, não cola, não entra fazer este tipo de comparação. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, estou aqui, Felipe. Você não está me vendo, eu estou aqui. Mas não sei de onde esses homens tiraram que ali são a mesma glória. Se é a mesma glória, Deus falou que não dava a glória dele para ninguém e não pode ter dois deuses. É um só. Ah, mas eles agora arrumaram, eles inventaram. São três Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que operou e opera em três manifestações. É um Deus. Ele se manifestou como Pai, tá? Na criação, se manifestou como Filho depois, e depois, quando esse Filho morre, ele se manifestou como Espírito Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Naquele tempo, para o judeu, tinha que ser visível. Para nós, é pela fé. Para nós é pela fé. Então, hoje, a glória de Deus é penetrar em nossas vidas pela glória. Você crê? Receba a glória de Deus. Que maravilha! Receba! Oh, glória!
Como diz Hebreus 2,14, chegamos no Hebreus 2,14, né? Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também, carne e sangue, deste o quê? Carne e sangue. Ele quem? Aí vai dizer assim, ele Jesus. Sim, ele Jesus porque ele é Deus. É ele Jesus porque ele é Deus. Então esse Deus, né, se participou de Jesus, carne e sangue. Esse Jesus, que não era um Jesus espírito, né? Ou seja, era um Jesus Deus, que se vestiu agora com uma carne e com um sangue para poder habitar, andar no meio dos homens. E exercer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era pelo sangue dele ser derramado, visível aos olhos dos homens, que estava sendo feita uma justiça em favor do teu povo. Mas eles não sabiam que quem estava ali era Deus mesmo. Era o próprio Deus. Então ele diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também, carne e sangue, ele igualmente participou. Eu nem leio, não vou ler o resto, porque o intuito aqui é mostrar quem foi que se vestiu de carne e sangue. Então, quando eu falo Jesus se vestiu de carne e sangue, não tem lógica. Agora, quando eu falo Deus se vestiu de carne e sangue, aí é Jesus. Porque o Deus Salvador, e a palavra Jesus é Salvador, então o Deus Jesus, e a palavra ungido é Cristo, então o Deus Jesus Cristo... Amém? Olha como é que é fácil de entender. Não é difícil. Amém? Olha o que diz 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em... Olha que maravilha! Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido aonde? Na glória. Voltou. Aquele Deus que desceu, que deixou sua glória lá em cima, que se diminuiu no meio dos homens, voltou para sua glória. Se vestiu de carne, veio aqui, fez o seu papel e retornou. Irmão, quando o Senhor diz que Jesus é Deus, então Deus morreu na cruz? Me perguntaram essa semana, então Deus morreu na cruz? Eu falei, Deus não morre, filho. Mas ele, por ter atributos de onipotência, ele pode fazer morrer e ressuscitar. Lembra Deuteronômio 38, 32? O que ele diz, eu mato e eu faço viver. Eu faço a ferida e eu mesmo curo. Eu, o Senhor, ou eu, Jesus, né? Faço todas as coisas. Porque nós lemos aqui que tudo foi feito por meio dele, por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, lá em Deuteronômio 38, 32, ele está dizendo, eu mato e eu faço viver. Eu faço a ferida e eu curo. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não está escrito lá, eu, Jesus, faço todas essas coisas. Mas Jesus estava no princípio quando eu estava, porque ele era a manifestação dentro da mente de Deus. Ele era a mente futura de Deus. Ele era a mente proposital de Deus. Ele era a mente construída, já planejando o futuro de Deus. Amém? Quando eu fui fazer a minha primeira casa, eu queria fazer uma casa, e eu demorei 10 anos para construir a casa. Mas ninguém viu a casa dentro da minha cabeça. Mas ela estava lá. Essa é boa, né, irmão Nilton? Ela estava lá. Eu estava andando com a casa na cabeça, um tempão, mas ninguém viu. Ninguém viu a casa na minha cabeça. Já pensou se eles vissem a casa na minha cabeça? Meu Senhor! Não, o que eles viram na época era a casa de marimbondo, porque eu tinha um cabelo grandão, parecia uma casa de abelha.
Casa tinha, mas era de marimbondo. Já pensou se eles vissem a casa que eu planejei na minha vida dentro da minha cabeça? Então Jesus, ele era a manifestação exata, ele era o futuro planejado. Lá em Isaías 9,6 diz que ele teria um filho, a virgem teria um filho, e ele seria Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós vimos isso. Depois diz que o nome dele se chamaria Emanuel, que é um significado, porque ninguém chama ele de Emanuel. Amém? Que maravilha, meu irmão. Olha o que ele diz lá em Ezequiel 14,15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, quando ele usa esse termo, o Senhor, nós também encontramos lá em Efésios 4,6, que diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. Então, aqui em Efésio, a gente já olha para a imagem de quem? De Jesus Cristo. Mas se fala em Senhor, não existe dois senhores, porque ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, e ele é o Senhor. Amém? Não existe dois senhores. A palavra diz que há um só Deus e um só Senhor. Um só Deus e um só Senhor. Amém? Podemos assim entender que Deus, na sua totalidade, hoje, ele está na totalidade. Hoje, o mesmo Jesus que estava lá no meio dos judeus, andando no meio dos judeus, aí eu vou falar, você vai dizer assim: que isso, pastor? Que isso, irmão? Aonde quer que Deus esteja neste momento agora, lá está o mesmo Jesus, lá está o mesmo Cristo, lá está o mesmo Salvador, lá está o mesmo Espírito Santo, porque é atributo dele, está nele. Ele não jogou isso fora, ele não acabou com isso. Só que hoje ele não opera mais como Senhor Jesus, ele opera como o Deus Todo-Poderoso. Amém? Embora eu tomei conhecimento de que o nome de Jesus na época foi deturpado, né? Mas ele recebeu o nome porque o povo tinha confundido o nome dele. Por isso que os irmãos estão aí com Ixaua, Uaua, Ixauaua, Ixaú, Yahu. Eu prefiro falar Jesus Cristo, que é o nome mais fácil de se falar. Eu não sou judeu. Porque se for olhar para o nome Jesus, hoje nem esse nome tem mais. Hoje nem esse nome tem mais, porque isso foi uma manifestação para os judeus. Deus se vestiu de carne para eles. Deus não se vestiu de carne para nós. Nós acreditamos em Deus pela fé e nos regozijamos na obra que ele fez por eles. Amém? Nos regozijamos naquilo que Deus fez por ele. Deus falou: o negócio está feio, vou me vestir, vou botar minha capa, vou me transformar. Fez igual o Batman, vou lá resolver a situação. E resolveu. E resolveu. Ah, se eu pudesse fazer isso. Puxa vida. Deus olhou para a terra e falou: o negócio está feio, Faraó está querendo acabar com o meu povo, Nabucodonosor, os outros está lá querendo acabar com o meu povo. Pera aí, dá um tempinho aí. Se vestiu, entrou lá, fez igual o Homem-Aranha, entrou dentro da sua capa. Parece brincadeira, né, gente? A gente falando assim, né? Parece brincadeira. Mas Deus veio para resolver e resolveu. Eu só não posso chegar lá do jeito que eu sou. Ah, já sei, vou me vestir de um corpo de carne. Vou nascer de um ventre de mulher, de Maria, vou me chamar de Jesus Cristo, que significa é salvação, e aí eu resolvo todo o problema e depois eu volto. Aguarda aí, não deixa a porta do céu fechada, se fechar também eu abro. Tem o poder. Por isso que ele é a ressurreição e a vida.
Irmão, você não falou lá da cruz. Na cruz, ele criou um corpo e esse corpo morreu cumprindo tudo aquilo que ele queria. Por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele não morre. E se Deus quiser ficar morto por 10, por 15 dias, ele fica e pronto, e ressuscita no 15º, no 20º, porque ele é onipotente, ele é a ressurreição e a vida. Ao mesmo tempo que ele é vida, ele também é morte, ele é ressurreição, ele é tudo. Lá em Romanos, diz assim: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Quem sou eu para discutir com Deus? Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e o problema é de quem? É dele. Eu preparei um restante de mensagem para domingo que vem, e creio que a gente vai poder fazer pela manhã, que nós vamos entrar em águas profundas, e eu vou tentar terminar nessa quarta mensagem, tentar terminar. Que aí eu vou começar a estudar um pouco mais, porque está se levantando feras sobre mim, está se levantando pessoas da própria graça de Deus contra mim, né? O sistema religioso está se levantando devagarzinho contra mim, e eu não tenho medo, eu não me preocupo com isso. Amém? Eu estou aqui para pregar e provar. Eu não sou obrigado a acreditar no que eles falam, como também eles não são obrigados a acreditar no que eu falo. Mas eu estou mostrando a palavra. Se tem lógica, vamos nos alimentar. Se não tem, a gente para. Amém? Que maravilha! Neuza Viana, minha esposa, feliz 2006, irmão Neilton, para você também, sua mãe. Tá mandando um abraço aí para sua irmã, para sua mãe, irmão Neilton. Para sua mãe, toda a sua família, né? Um feliz 2026. Olha quanto tempo, hein? Nós estamos chegando no final do ano, olha, mandando 2026 para o seu aí. Maravilha. Amém? Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todo e age por meio de todos, está em todos. Esse é o nosso Deus. Que maravilha, irmão. Eu e o Pai somos um, não é só em conformidade, em pensamento, tem o mesmo poder, senão eu vou acreditar que existe dois deuses. Eu vou acreditar que Deus mentiu quando disse que a glória dele não daria a outro. Eu vou estar desacreditado de Deus quando ele disse: fora de mim não há Deus. Eu vou estar horrorizado quando ele disse assim: eu faço todas as coisas. Eu vou ficar escandalizado quando ele disse: eu sou o princípio e o fim. E depois Jesus vai lá e copia e fala: eu também, Pai. O Senhor, não é só o Senhor que é o princípio e o fim, não. Eu também sou o princípio e o fim, sou o alfa e o ômega. Aí Deus vai falar assim: meu filho, eu esqueci de você. Somos dois deuses. Não existe dois deuses, existe um Deus só. Não fecha, a conta não fecha. Não fecha, não tem para onde correr. Então, eu quero deixar bem claro. Eu acredito em Jesus Cristo? Acredito em Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque Jesus Cristo é Deus, então eu também creio em Deus. Eu crendo em Deus, eu creio em Jesus Cristo, porque os dois são um só. Você não crê em Jesus Cristo, irmão? Claro que eu creio, ele é Deus. Amém? Ou melhor, Deus recebeu um nome. Por que esse nome permanece? Semana que vem a gente vai falar. Por que esse nome permanece? Jesus que permanece, todo mundo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por quê? Semana que vem a gente vai estar falando. Porque o nome Jesus permanece. Não mais como o nome Jesus Cristo. Mas o nome verdadeiro, que é Ishau, que é Yahu e o Rushawa, né? É o nome verdadeiro dele. Mas esse nome verdadeiro dele não é para a minha tradução, é para a tradução dos judeus.
Então o povo da graça aí, tudo cheio de chau para lá, chau para cá. Quer dizer, judaizando a igreja de novo. Mas comigo não. Comigo não. Amém? Eu declaro melhor domingo a todos, declaro saúde e paz, declaro melhor entendimento dessa palavra. Tá? Hoje eu não trouxe muita coisa. Tá? Eu agora de tarde tive uma crise na vista e começou a arder muito, embora eu estou fazendo tratamento das vistas, né? Estou com um lado até mais inchado do que o outro, esse lado aqui, por exemplo. Mas, enfim, estamos aí nos tratamentos, estamos nos trabalhos, estamos correndo na frente, atrás não, correndo na frente, para buscar o melhor para a nossa saúde, para a nossa vida, não esquecendo de trazer o melhor também da palavra para os nossos amados, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, amém? Eu declaro a todos vocês que nos assistiu, como irmão Neilton, irmã Neuza, né? É minha esposa, que me desejando aqui graça e paz, a nossa amada Esther Tagino e os demais que vão compartilhar, que vão ler, que vão ouvir pela frente, né? Eu declaro o melhor domingo, eu declaro melhor entendimento. Não deixe de acreditar em Jesus Cristo, porque você deixando de acreditar em Jesus Cristo, você está deixando de acreditar em Deus, que é a mesma pessoa, e nós estamos provando isso através da palavra. Se o entendimento está sendo útil para você, dá aquele like, dá aquela forcinha, tá? Para que essa palavra corra, para que ela desenvolva e outras pessoas possam estar ouvindo essas mensagens, ouvindo, assistindo, lendo com a gente a cada domingo. Amém? Melhor domingo a todos, graça e paz. Amanhã nós temos nosso irmão Paulo Roberto, lá do Rio Grande do Sul. Talvez eu não sei se ele vai trazer a mensagem amanhã, né? Ele está andando meio sumido aí, né? Mas deve ter a mensagem sim a partir das 7 ou a partir das 8, ele tem uma mensagem aí. Vamos estar ligados. Nosso irmão Neilton trouxe pela manhã, né? Eu não pude assistir, estava fazendo uma compra de um remédio e não tive como, com medo de fechar o comércio, né, cedo, porque tinha que buscar ainda em tal lugar, então eu ainda não assisti. Eu não assisti, estou sendo sincero, eu não assisti. Mas eu vou assistir, ele vai receber o meu comentário aí, tá bom? Vou assistir, como o irmão Paulo Roberto, como os outros irmãos, como o irmão Geraldo lá no Sarapuí. Eu ouço as mensagens do irmão, eu ouço 3, 4, 5 mensagens do irmão, porque não tem nada a ver, né? Se eu não estou indo mais lá, se eu não fui, se eu deixei de ir, eu estou ouvindo a mensagem de Deus. Eu não busco homem, eu busco a palavra, o entendimento para que eu possa viver e viver bem. E a palavra me faz bem, eu continuo ouvindo a mensagem. Não só dele, como de todos nossos irmãos em graça. Amém? Melhor domingo a todos. Chega de blá 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 e vamos que vamos. Até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz. Santo!